Muitas vezes, a vida nos impõe dores excruciantes, e eu entendo que pode ser difícil manter uma atitude positiva nesses momentos. Pode ser desafiador enxergar como as suas circunstâncias podem melhorar. Mas permita-me encorajá-lo hoje, dizendo que quanto mais vivemos, mais compreendemos que haverá momentos em que parece que o Senhor está literalmente nos destruindo. No entanto, a realidade, meus amigos, é que Ele está, na verdade, nos construindo. Pense na história de José. Ele era um servo fiel de Deus, mas foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, preso e esquecido. José sofreu um revés após o outro. Mesmo não tendo feito nada de errado, ele poderia ter sentido que Deus o estava destruindo, mas na verdade, Deus o estava reconstruindo. Deus estava fortalecendo sua fé, sua tenacidade e sua força para que, no momento certo, pudesse elevá-lo a uma posição que ele jamais pensou ser possível. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Essa é a mentalidade que devemos ter em tempos de tribulação. Foi essa verdade que permitiu a José, em Gênesis 50, 20, dizer aos seus irmãos no final de todas as suas provações: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E se tivéssemos a mesma atitude em relação ao nosso próprio sofrimento? E se chegássemos à compreensão de que aquilo que o inimigo planeja para nos prejudicar, Deus usará para o nosso bem? Afinal, a palavra de Deus em Romanos 8, 28 diz: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que lembrança poderosa do amor de Deus por nós! Não existe tristeza sem sentido. Ele usa tudo para o nosso bem. O mundo se desanima, se amarga e se deprime diante do sofrimento. Mas a nossa esperança está em Jesus. Mesmo que esta vida nos decepcione, nossa fé está naquele que venceu todas as coisas. Jesus enfrentou o maior sofrimento de todos. Ele permitiu ser quebrado para que não precisássemos ser. Então hoje, se você escolher permanecer fiel apesar da sua dor, pode descansar na verdade de que, através disso, Jesus está transformando você, tornando-o mais parecido com Ele mesmo. Quero te encorajar a invocar o Senhor. Antes de procurar em qualquer outro lugar, antes de recorrer a qualquer outra pessoa, invoque o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Jeremias 33, 3 diz: Clame a mim e eu responderei a você e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Para cada fase da vida, a palavra de Deus tem uma resposta. Quando você está preocupado, Filipenses 4, 6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se você está em uma fase em que o futuro parece incerto e o desconhecido causa medo, 2 Timóteo 1,7 nos lembra: Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Talvez você esteja inquieto por dentro. Talvez esteja lidando com problemas que deixaram seu coração em um estado de agitação. Bem, João 14:1 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu te encorajo hoje a conhecer a palavra de Deus por si mesmo. Mergulhe na palavra de Deus. Leia as Escrituras com a maior frequência possível. Memorize versículos bíblicos e medite neles o máximo que puder. Porque quando você passar pelas muitas fases da vida, os altos e baixos desta existência, o que está dentro de você é o que o sustentará. E se a palavra de Deus estiver em você, então você sobreviverá. Você conseguirá pela graça de Deus e pelo poder da sua palavra. A razão pela qual é tão vital para nós meditarmos na palavra de Deus é porque, em Josué 1:8, somos instruídos a não nos afastarmos deste livro da lei. Devemos meditar nele dia e noite para que tenhamos o cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Então, seremos prósperos e bem-sucedidos. A palavra de Deus tem uma resposta para nós em todas as fases da vida. E assim,
Devemos estar ancorados na palavra de Deus, e nossas orações devem estar fundamentadas nas Escrituras. O que eu quero dizer, povo de Deus, é que precisamos proclamar a palavra de Deus sobre nós mesmos. Precisamos declarar a palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos confessá-la. E acredito que precisamos afirmar a palavra de Deus como a autoridade governante sobre nossas vidas. A palavra afirmar significa declarar um fato ou uma crença com confiança e veemência. Significa declarar com segurança, com convicção. É isso que eu gostaria de encorajar vocês a fazerem. Declare a palavra de Deus com confiança em todos os momentos. Proclame a palavra de Deus com firmeza quando o inimigo tentar atacá-lo. Quando ele tenta atacar sua casa, sua família, proclame a palavra de Deus com poder. Digo tudo isso porque, quando Deus fala, as coisas acontecem, as coisas mudam. E, queridos santos, Deus nos falou por meio de sua palavra. É por isso que em Mateus 24:35 está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos orar. Pai, Colossenses 3,16 nos diz para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, em toda a sabedoria. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra escondida nos recônditos dos nossos corações. Oro para que não apenas conheçamos a Tua palavra, mas que sejamos pessoas que andam na Tua palavra. Que não sejamos hipócritas, que dizem ser cristãos, mas se recusam a praticar a Tua palavra. Espírito Santo, oro para que me impulses a meditar na palavra de Deus. Ajuda-me a fazer da leitura da Bíblia um hábito e a dedicar tempo de qualidade à palavra. Sabemos, Senhor, que há uma necessidade em nossas vidas de conhecer a palavra de Deus, porque ela nos transformará, ela nos edificará. Nosso caráter será moldado e nos transformará em instrumentos que Deus pode usar. A Tua palavra é poderosa, e creio que ela dissipará todo o mal, a carnalidade e os pensamentos egoístas dentro de mim. A Tua palavra é viva, poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Que a Tua palavra seja como um fogo que nos purifica de toda impureza, queimando o pecado. Que ela seja como um martelo, destruindo qualquer fortaleza maligna em nossas vidas e construindo em nós um caráter piedoso. Que a Tua palavra seja como um espelho, expondo nossas imperfeições em contraste com a semelhança de Cristo. E como uma lâmpada para os nossos pés, que a Tua palavra seja nossa luz, nos dando direção e revelando a Tua vontade para nossas vidas. Que a Tua santa palavra nos purifique, renove nossa mente e fortaleça nossa fé. Bendigo o Teu nome e Te louvo, Rei Jesus. Obrigado por ouvires esta oração. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Como indivíduos, muitas vezes somos cegos aos perigos da falta de oração. Orar não é fácil. É uma batalha espiritual. No entanto, um cristão sem oração é completamente impotente porque não tem relacionamento com Deus. Você já percebeu que quando precisa que o Senhor intervenha em sua vida, quando precisa de um milagre ou uma vitória, ninguém precisa lhe dizer para orar? Frequentemente, quando estamos em necessidade, há uma intensidade em nossas orações. No entanto, a dificuldade que todos enfrentamos é que, uma vez que nossas necessidades são atendidas, uma vez que a batalha é vencida, o fogo que tínhamos em nossas orações parece se dissipar. Precisamos estar atentos a isso. Quero compartilhar 2 coisas importantes sobre a oração. A primeira é que orar não se trata de como você se sente, mas do que você precisa. A oração não é sobre emoção, é sobre necessidade. Nossa alma precisa de comunhão com Deus, da mesma forma que nosso corpo precisa de alimento e água. Mesmo quando não sentimos vontade, a oração nos conecta à nossa fonte de força e sabedoria. É uma disciplina essencial para a nossa saúde espiritual. Em segundo lugar, a oração não é um extintor de incêndio. Não é um botão de emergência que você aperta apenas para se salvar de problemas. A oração é o sistema de comunicação constante que nos mantém alinhados com a vontade de Deus. É o diálogo contínuo que constrói nosso relacionamento com o Pai. Quando tratamos a oração como uma emergência, perdemos a intimidade e a orientação diária que Ele deseja nos dar.
Portanto, vamos nos comprometer a ter uma vida de oração consistente, não apenas nos momentos de crise, mas em todos os momentos. Que a oração seja a nossa primeira resposta, não o nosso último recurso. Antes de mergulharmos fundo nisso, quero dizer que todos nós oramos. Todos nós oramos de uma forma ou de outra. A verdadeira questão sobre a oração é: nós oramos nos dias em que não temos vontade? Oramos nos momentos em que tudo fica difícil e complicado? Esse é o verdadeiro problema da oração para a maioria de nós. Porque se você parar para pensar, mais cedo ou mais tarde, algo vai acontecer que te forçará a orar. Qualquer pessoa, até mesmo alguém que se considera um pecador, um mentiroso ou um ladrão, vai orar quando a vida apertar. Por quê? Porque muitos veem a oração como uma saída de emergência, algo para ser usado apenas em caso de necessidade imediata. Pense nisso. Quando você entra em um prédio, você não fica pensando na saída de incêndio, certo? A não ser que haja uma emergência. É exatamente assim que muitas pessoas tratam a oração. Mas aqui está a verdade que você precisa saber. A oração não é sobre como você está se sentindo. Não é sobre o que você sente, mas sobre o que você precisa. E o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de um relacionamento com Ele. Você precisa ter fome, buscar e procurar o Senhor em oração. Além disso, a oração não é uma saída de emergência. Devemos permanecer em oração constantemente. Precisamos ver a oração como uma necessidade diária, não como um último recurso para um resgate. Sempre que converso com as pessoas sobre oração, as perguntas que mais me fazem são: por que é tão difícil orar? Por que sou tão inconstante com a oração? E por um momento eu gostaria que você pensasse: por que não oramos? Pelo menos não no nível que sabemos que deveríamos. Acredito que existem várias razões e enquanto eu as listo, seja honesto consigo mesmo e veja se alguma delas te toca. Muitos cristãos não oram porque estão confortáveis. A vida está boa. Eles têm um bom salário, vivem bem, a saúde está em dia. A vida é confortável. E nós somos criaturas do conforto. Então, preferimos dormir mais meia hora do que acordar para orar. Preferimos assistir algo para relaxar do que usar esse tempo para buscar a Deus. Estar confortável pode nos fazer pensar que não precisamos orar. Mas veja bem. Imagine que um completo estranho te abordasse na rua e dissesse: preciso da sua ajuda com uma coisa. Preciso que você me dê isso. Preciso que você resolva essa situação. Quantos de nós diriam: claro, eu te ajudo? Nenhum de nós. Mas se fosse um amigo, um parente, alguém com quem você tem um relacionamento, seria mais fácil ajudar, não é? Pois bem, muitos de nós vamos a Deus com uma lista de emergência, pedindo orações e milagres, mas não investimos tempo para construir um relacionamento com Ele. Deus nunca te ouviu orar com sinceridade quando as coisas estavam bem. Ele nunca te viu de joelhos quando você estava aproveitando os bons momentos. Então, por que Ele deveria largar tudo por alguém que demonstra pouco ou nenhum esforço? O que estou tentando te encorajar a fazer é orar em todas as fases da vida. Se você está sendo abençoado, ore. Se está se sentindo triste e desanimado, ore. Se você está vivendo em abundância e conforto, não se esqueça de orar. Quando o negócio está crescendo e o dinheiro está entrando, lembre-se de orar. Não pense que só porque você está confortável, não precisa orar, ou que pode se virar sozinho. Um cristão acomodado é, muitas vezes, um cristão que não ora. A oração te sustenta. Essa conexão entre você e o Senhor te dá uma fonte divina de força e apoio. A oração também te prepara para as batalhas espirituais. Nossa carne, nosso corpo, não quer orar. O desejo do homem carnal é egoísta, é pelo prazer, e sua natureza é o pecado. Mas se você consegue submeter seu corpo à oração, quer tenha vontade ou não, então você é um homem ou uma mulher pronto para a luta. Então, todos os dias, verifique seu pulso espiritual. De manhã, veja se seu coração está batendo em oração, porque você sabe que é uma necessidade. Verifique seu pulso espiritual e certifique-se de que a oração seja uma questão urgente para você, porque se não for, você pode estar em uma das posições mais perigosas, a zona de conforto. Portanto,
Eu os encorajo. Não façam concessões quando se trata de oração. Não desvalorizem o poder da oração. Não subestimem sua importância. Ore, porque você sabe que precisa de Jesus Cristo. Você sabe que precisa desenvolver e cultivar um relacionamento com Ele. Eu entendo que haverá dias em que será fácil entrar no espírito da oração. Você pode orar sem esforço, e 1 hora parece passar em 10 minutos. No entanto, também haverá dias em que a oração será uma verdadeira luta. E é nesses momentos que você precisa perseverar. Lembre-se, orar é lutar. Você precisa lutar para orar. Nos dias difíceis, quero encorajá-lo a ser resiliente e a lembrar que o tamanho da sua oração deve ser do mesmo tamanho da sua oposição, e a sua oposição é o diabo. Sua oposição pode ser encontrada em Efésios 6:12, onde a Bíblia diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes cósmicos desta presente escuridão, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todos nós devemos saber que estamos lutando contra o reino das trevas. O inimigo tentará se infiltrar em nossos lares, causar divisão na família e na igreja, se nos tornarmos cristãos que não oram. Eu te encorajo a orar porque alguns de nós precisam de força para derrubar fortalezas. Alguns de vocês precisam de graça para superar inseguranças. Alguns de vocês precisam da mão de Deus para agir em suas famílias e restaurar relacionamentos quebrados. Jesus diz em Mateus 7:7: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Isso é Jesus nos dizendo efetivamente para orar até que algo aconteça. Continue buscando o Senhor até encontrar sua resposta. Continue batendo até que a porta se abra. Um filho de Deus reconhece que não se pode lutar uma batalha com uma vida de oração fraca. Eu gostaria de te encorajar a ver a oração como um meio para a vitória. Fomos criados e equipados para a guerra espiritual. Portanto, não devemos ter medo da luta. Não devemos ter medo de lutar através da oração. Muitas pessoas evitam ser intercessoras, guerreiras de oração. Preferem orar de forma branda. Mas quero lembrá-lo que a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A força de um intercessor deriva somente de Deus. É por isso que o versículo diz que nossas armas são poderosas em Deus, ou seja, são divinamente poderosas, sobrenaturais em sua eficácia. Você não pode lutar contra o diabo com seus punhos, mas pode lutar contra ele através da oração. Por isso, eu te encorajo hoje a continuar perseverando em oração. Não se intimide com a ideia de guerra espiritual. Não tenha medo, mas ore. Seja resiliente e implacável, sabendo que a oração é uma luta. Se você sabe o que está por vir, pode se preparar. É por isso que a Bíblia diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Precisamos estar preparados. Precisamos de uma estratégia. E, acima de tudo, precisamos confiar no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, como filhos de Deus, confiamos em Jesus. Quando seu bem-estar, sua saúde, seu futuro ou sua estabilidade estiverem sob ataque, você logo perceberá que precisa invocar um poder superior. É aí que a Bíblia se torna vital. Você precisa saber o que é a armadura completa de Deus. Precisa conhecer a palavra para se manter firme na fé e declarar suas promessas. Você precisa saber como orar. Então, como seria um dia mau para você? Talvez um dia em que você se sinta tentado a recair em um vício. Talvez um dia em que o diabo explore suas maiores inseguranças. Seja qual for o seu dia mau, esteja preparado. Confie em Jesus e lute através da oração. Obrigado por assistir. Continue orando, continue buscando. Se este vídeo te abençoou, por favor, curta e se inscreva para mais conteúdo como este. Até a próxima!